Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 19 de setembro de 2025, estamos reunidos para estudarmos a obra O Céu e o Inferno. Vamos envolver o nosso irmão Tarcísio, que vai fazer a nossa prece de gratidão, e logo depois a nossa querida Carlinha irá fazer a leitura do nosso estudo. Amado Mestre Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma sexta-feira de estudo, junto com amigos, irmãos, talvez famílias espirituais. Que os ensinamentos que hoje teremos, Senhor, possam ficar internalizados em nós, possamos usar no nosso dia a dia, que possamos aprender um pouquinho mais dos teus ensinamentos para usá-los no nosso dia a dia e ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Obrigado por essa oportunidade de estudo, por esse aprendizado, que possamos a cada dia dar mais um passo em tua direção. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Obrigada, meu amigo. Estamos ainda no capítulo 11, é proibido evocar os mortos? No nosso estudo anterior ele falou que não era proibido porque Moisés proibiu, né? Então agora Kardec já está refutando. Que ainda o Kardec vai utilizar a referência Uns textos mesmo de Moisés, de Isaías, são os profetas, ainda pegando o Antigo Testamento. Estamos no item 4. A proibição de Moisés tinha a sua razão de ser, porque a evocação dos mortos não se originava nos sentimentos de respeito, afeição ou piedade para com eles, sendo antes um meio de adivinhações, tal como nos augúrios e presságios explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Essas práticas, ao que parece, também eram objeto de negócio, e Moisés, por mais que fizesse, não conseguiu desentranhá-las dos costumes populares, como atestam as seguintes passagens do mesmo profeta. Abre aspas. Quando vos disserem, consultai os mágicos e adivinhos que balbuciam encantamentos, respondei, cada povo não consulta o seu Deus? E aos mortos se fala do que se compete aos vivos? Isaías, capítulo 8, versículo 19. Abre aspas. Sou eu quem aponta a falsidade dos prodígios mágicos, quem enlouquece os que se propõem a adivinhar, quem transtorna o espírito dos sábios e confunde a sua ciência vã. Fecha aspas, capítulo 44, versículo 25. De Isaías também. Continua ainda em Isaías, abre aspas. Que esses adivinhos, que estudam o céu, contemplam os astros e contam os meses para fazer predições, dizendo revelar-vos o futuro, venham agora vos salvar. Eles se tornaram como a palha, e o fogo os devorou. Não poderão livrar suas almas do fogo ardente. Não restarão das chamas que soltarem, nem carvões que possam aquecer, nem fogo ao qual se possam sentar. Eis a que ficarão reduzidas todas essas coisas, das quais vos tendes ocupado com tanto afinco. Os traficantes que convosco traficam desde a infância foram-se, cada qual para seu lado, sem que um só deles se encontre que vos tire os vossos males. Fecha aspas, Isaías também, capítulo 47, versículo de 13 a 15. Aí já é Kardec. Nesse capítulo, Isaías dirige-se aos babilônios sob a figura alegórica da, abre aspas, Virgem filha da Babilônia, filha de Caldeus, fecha aspas, versículo 1. Diz ele que os adivinhos não impedirão a ruína da monarquia. No capítulo seguinte, ele se dirige diretamente aos israelitas. Abre aspas. Vinde aqui vós outros, filhos de uma agoureira, raça de um homem adúltero e de uma mulher prostituída.
De quem vos rides vós? Contra quem abristes a boca e mostrastes ferinas línguas? Não sois vós, filhos perversos de bastarda raça, vós que procurais conforto em vossos deuses debaixo de todas as frontes, sacrificando-lhe os tenros filhinhos nas torrentes, sobre os rochedos sobranceiros? Você vê que ele está falando de nação, né? A palavra virgem para eles, prostituição, é a nação que adorou a outros deuses. Aí isso é chamado de prostituição, né? Depositastes a vossa confiança nas pedras da torrente. Por que isso? Perdão, gente. Porque Deus é o esposo. Jesus é o noivo. Entendeu? Então, nessa relação de esposo, né? É traição, e nós seríamos, a nação seria a esposa, né? Depositastes a vossa confiança nas pedras da torrente, espalhastes e bebestes licores em sua honra, oferecestes sacrifícios. Depois disso, como não se acender a minha indignação? Também Isaías, capítulo 57, versículo 3 a 6. Kardec fala agora: estas palavras não deixam qualquer equívoco e provam claramente que nesse tempo as evocações tinham por fim a adivinhação, ao mesmo tempo que constituíam comércio associadas às práticas da magia e do sortilégio, acompanhadas até de sacrifícios humanos. Moisés tinha razão, portanto, ao proibir tais coisas e afirmar que Deus as abominava. Essas práticas supersticiosas perpetuaram-se até a Idade Média, mas hoje a razão predomina e o Espiritismo veio mostrar o fim exclusivamente moral, consolador e religioso das relações de além-túmulo. Ou seja, deve-se evocar os espíritos para fazer adivinhações, para estar fazendo pedidos. Isso aí até hoje é proibido. E é proibido não por uma lei, né, mas por questões morais e lógicas, né? Sabe que tipo de espíritos vai atrair nessa hora, né? Sim. E é um perigo, né? Exatamente. Uma vez, porém, que os espíritas, abre aspas, não sacrificam criancinhas, nem fazem libações para honrar deuses, fecha aspas, já que não interrogam astros, mortos e adivinhos para conhecer o futuro que Deus, em sua sabedoria, ocultou aos homens, desde que repudiam traficar com a faculdade de comunicar com os espíritos, e considerando-se que não os move a curiosidade nem a cupidez, mas um sentimento de piedade, um desejo de instruir-se e melhorar-se, aliviando as almas sofredoras, a proibição de Moisés não se aplica a eles. Se os que invocam a lei de Moisés contra os espíritas se tivessem dado ao trabalho de aprofundar o sentido das palavras bíblicas, teriam reconhecido que não existe qualquer analogia entre o que se passava entre os hebreus naquela época e os princípios do Espiritismo. Mais ainda, saberiam que o Espiritismo condena tudo que motivou a interdição de Moisés. Na verdade, os seus adversários, na ânsia de encontrar argumentos com que rebatam as novas ideias, nem sequer se dão conta de que tais argumentos são negativos por serem completamente falsos. Então, o próprio Espiritismo é como se assentasse como um acordo com Moisés, porque a gente abomina tudo isso. O que nós fazemos na doutrina espírita, né? Quando a gente, nas desobsessões, o nome dado então hoje, né? Esse atendimento a irmãos necessitados, porque a gente sempre acha que as pessoas desencarnam, que vai para algum lugar. Não vai não, gente, fica aqui, grande parte fica aqui mesmo. Isso está muito claro nas obras de André Luiz. São poucas as pessoas que se preparam para desencarnar, que se preparam o seu processo de evolução. Nós somos criatura muito terra-terra, muito primitiva. Então, muitas vezes a gente desencarna e continua por aqui. E as reuniões mediúnicas, ela tem esse propósito, atender muitos espíritos sofredores, espíritos com raiva, espíritos rebeldes, espíritos perseguidores. E isso é um trabalho muito bonito realizado. Ninguém está ali para estar perguntando, manda a notícia do meu pai, manda a notícia da minha mãe, olha, eu estou fazendo um trabalho, você sabe se vai dar certo?
Como ele diz, sem respeito, sem piedade, Sem né? respeito, sem sem afeição, piedade. sem nada. E há pessoas que eu digo que quem fala isso são pessoas que não conhecem profundamente a doutrina espírita, diz assim, mas para que ficar anos estudando só para assistir uma reunião mediúnica? Quando a pessoa aborda isso, essa pessoa não conhece a ciência espírita e não conhece o perigo de você adentrar numa reunião mediúnica sem nenhum estudo. E qual é o perigo? É você se tornar uma marionete de espíritos e se fascinar. Você vai fazer um estrago muito grande na tua vida e atrapalhando até a doutrina. A lei civil contemporânea pune todos os abusos que Moisés tinha em vista reprimir. Contudo, se o profeta pronunciou a pena máxima contra os delinquentes, é que lhe faltavam meios mais brandos para governar um povo tão indisciplinado, sendo esta a razão porque a pena de morte era tão utilizada na sua legislação. Era para ver se pelo medo convencia o povo, né? Aliás, não havia muito a escolher quanto aos meios de repressão. Sem prisões nem casas de correção no deserto, Moisés não podia graduar a penalidade como se faz em nossos dias. Além disso, o seu povo não se aterrorizaria com penas puramente disciplinares. Não têm, pois, razão os que se apoiam na severidade do castigo para provar o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Conviria, por respeito à lei de Moisés, manter a pena capital em todos os casos em que ele a aplicava? Por que então reviver com tanta insistência este artigo, silenciando ao mesmo tempo o princípio do capítulo que proíbe aos sacerdotes a posse de bens terrenos e partilhar de qualquer herança, porque o Senhor é a sua própria herança? Deuteronômio, capítulo 18, versículo 1 e 2. Olha, eu não conhecia essa passagem aqui, né? Então era para manter a lei de Moisés ao pé da letra? Pois é, Se era, né? que colocassem tudo. Né? Por que eles esqueceram essa parte? Colocaram um e esqueceram o outro, né? Exatamente, pegou aqui Deuteronômio, que é o outro livro de Moisés também. Então, eles pensam assim, vocês colocam tanto que essa lei deveria ser vivida até hoje, não evocar os mortos. Aí ele foi, Kardec anotou aqui do Deuteronômio, que é, olha essa fala, né? Aos sacerdotes a posse de, olha só, esse capítulo que proíbe aos sacerdotes a posse de bens terrenos e partilhar de qualquer herança, porque o Senhor é a sua própria herança. Imagina isso. Quem mais principalmente posses, né? do que a igreja, Deus o livre até hoje. Então, vocês também estão desrespeitando a lei de Moisés. E tem outras e outras tantas. Então, a gente percebe que não cabe. É uma insistência num ponto e no outro esquecimento. É aquilo, é o que me convém, né? Isso aqui me convém. Então, vou ficar nesse pontinho aqui. O resto não. É só isso aqui, né? Foca no que me beneficia, né? Sim. Há duas partes distintas na lei de Moisés. A lei de Deus, propriamente dita, promulgada no Monte Sinai, que é o Decálogo, que é os 10 mandamentos. Essa é a única lei de Deus, né? E a lei civil ou disciplinar, apropriada aos costumes e ao caráter do povo. A primeira, que é a de Deus, é invariável, ao passo que a segunda se modifica com o tempo, não passando pela cabeça de ninguém que possamos ser governados pelos mesmos meios porque foram os judeus no deserto. Do mesmo modo, os decretos de Carlos Magno não podem aplicar-se à França do nosso século. Quem pensaria hoje, por exemplo, em reviver esse artigo da lei mosaica? Abre aspas. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, que venham a morrer em consequência. O boi será apedrejado até a morte e ninguém deverá comer de sua carne, mas o dono do boi será julgado inocente. Já pensou isso? É tipo, isso do capítulo boi, né? 21. Porque, gente, matar um boi naquela época, gente, era muita carne e ninguém ia poder comer, tinha que jogar tudo fora. Então isso era suficiente para você cuidar do seu boi. Mas o dono do boi é inocente. É inocente, mas vai perder o boi.
Ele é inocente, mas ele vai perder o boi, ou seja, ele vai perder muito dinheiro. Parece assim, tipo assim, você não vai fazer nada com o dono do boi, mas nada entre aspas, porque ele vai perder um patrimônio, né? Que na cabeça era um patrimônio. E é como ele diz, eles eram tão primitivos e arraigados que não adiantava só uma pena moral, né? Tinha que ser uma coisa que ele sentisse. Que ele sentisse. Tinha que materializar isso, né? Esse artigo, que nos parece tão absurdo, não tinha, no entanto, outro objetivo senão o de punir o boi e inocentar o dono, equivalendo simplesmente à confiscação do animal, causa do acidente, para obrigar o proprietário a maior vigilância. Né? A perda do boi era a punição para seu proprietário, que devia ser bem sensível para um povo de pastores, a ponto de dispensar outra qualquer. Entretanto, ninguém devia aproveitar-se dessa perda, razão porque Moisés proibiu que se comesse a carne do animal. Outros artigos, porém, prescrevem o caso em que o dono do boi é responsável. Tudo tinha sua razão de ser na legislação de Moisés, porque tudo nela estava previsto em seus mínimos detalhes, mas a forma, bem como o fundo, adaptavam-se às circunstâncias ocasionais. Se Moisés voltasse em nossos dias para legislar sobre uma nação civilizada da Europa, de certo, não lhe daria um código igual ao dos hebreus. Até Moisés iria se atualizar, né? E assim, vamos dar uma paradinha aqui nesse capítulo bastante interessante. Se é proibido evocar os mortos? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, o próprio Espiritismo é como se assentar de comum acordo com Moisés, porque a gente abomina tudo isso. O que nós fazemos na doutrina espírita, né? Quando a gente, nas desobsessões, o nome dado então hoje, né? Esse atendimento a irmãos necessitados, porque a gente sempre acha que as pessoas desencarnam, que vai para algum lugar. Não vai não, gente, fica aqui, grande parte fica aqui mesmo. Isso está muito claro nas obras de André Luiz. São poucas as pessoas que se preparam para desencarnar, que se preparam o seu processo de evolução. Nós somos criatura muito terra-terra, muito primitiva. Então, muitas vezes a gente desencarna e continua por aqui. E as reuniões mediúnicas, ela tem esse propósito, atender muitos espíritos sofredores, espíritos com raiva, espíritos rebeldes, espíritos perseguidores. E isso é um trabalho muito bonito realizado. Ninguém está ali para estar perguntando, manda a notícia do meu pai, manda a notícia da minha mãe, olha, eu estou fazendo um trabalho, você sabe se vai dar certo? Há pessoas que eu digo que quem fala isso são pessoas que não conhecem profundamente a doutrina espírita. Diz assim, mas para que ficar anos estudando só para assistir uma reunião mediúnica? Quando a pessoa aborda isso, essa pessoa não conhece a ciência espírita e não conhece o perigo de você adentrar numa reunião mediúnica sem nenhum estudo. E qual é o perigo? É você se tornar uma marionete de espíritos e se fascinar. Você vai fazer um estrago muito grande na tua vida e atrapalhando até a doutrina. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E agradecemos ao nosso Senhor Jesus e aos amigos espirituais por mais essa oportunidade de estudo, de trabalho e de encontro. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook.
No Instagram somos @EOSManaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.